Marco ganhou 2 tapetes retangulares medindo 2 metros de largura por 7 metros de comprimento cada um. Inicialmente, Marco colocou os 2 tapetes de modo a encaixá-los exatamente sobre o piso de uma sala quadrada, conforme mostrado na figura. Item A. Qual é a área do piso da sala não coberta pelos tapetes? Depois, Marco resolveu tirar os tapetes dessa sala e colocá-los em um quarto retangular, conforme indicado na figura. A linha tracejada é uma diagonal comum a ambos os tapetes. Todos os vértices dos tapetes estão sobre o contorno do piso. Item B. Qual é a área do piso do quarto? E item C. Explique por que a área do piso do quarto não coberta pelos tapetes é igual à área da sobreposição dos tapetes. Bom, então vamos lá. Qual é a situação que a gente tem aqui? Esse nosso tapete azul é igual ao nosso tapete rosa, né? Ambos têm 2 metros por 7 metros. Bom, então aqui a gente tem 2 metros nessa dimensão do azul, 7 metros nessa dimensão, nessa outra dimensão dele, né? O que já nos faz concluir, então, que esse nosso quadrado tem lado 7. Então, olha, aqui a gente tem 7 metros por 7 metros. Beleza, o que a gente quer? A gente quer a área não coberta pelos tapetes. Bom, a área não coberta vai ser igual à área total, que é 7 vezes 7, né, 49, que é a área do quarto inteiro, menos a área do tapete rosa, que é 2 por 7, 2 vezes 7, menos a área do tapete azul, que também é 2 vezes 7. Mas aí a gente tem que prestar atenção no seguinte: quando a gente desse total retira essa área rosa e depois retira também a área azul, o que acontece? Olha, esse pedacinho aqui do meio foi retirado 2 vezes, né? Porque ele foi retirado dentro dessa área rosa e também foi retirado dentro da área azul. Eu não posso retirá-lo 2 vezes, portanto, eu vou acrescentar uma vez esse pedacinho, que é justamente o pedaço, olha, que está pintado das 2 cores, por isso que ele foi retirado 2 vezes. Pedaço esse que é o quê? Que nada mais é do que um quadradinho, 2 por 2. Então, mais 2 ao quadrado, que é essa área que foi retirada 2 vezes. Isso aqui vai dar 49, menos aqui a gente tem 14 com 14, 28, né? Então, esse total aqui vai dar 28. Então, é 49 menos 28 mais 4. Menos 28 mais 4, menos 24. 49 menos 24, 25 metros quadrados. Resposta do nosso item A. Bom, então olha só. Agora, os 2 tapetes estão sobre um quarto retangular, de forma que os vértices dos tapetes estão sobre esse contorno do quarto. Bom, o que eu fiz? Vamos nomear primeiro os vértices desse retângulo, né? Desse quarto retangular. A, B, C, D. Aí aqui, ó, P, N, S, M é onde os vértices do tapete encostam nesse retângulo do quarto. E M, Q, N, R é onde os vértices do tapete azul encostam no retângulo do quarto. Pois bem, o problema nos diz que essa reta tracejada, essa linha tracejada, é uma diagonal comum aos 2 retângulos. Nomeei aqui como M, aqui como N. Bom, se isso é uma diagonal comum aos 2 retângulos, então esta diagonal divide os 2 retângulos em 2 triângulos congruentes, não é isso? Ou seja, o triângulo PMN, olha, aqui dentro desse retângulo rosa, é congruente ao triângulo MSN, que também está dentro do retângulo rosa. Que também vai ser congruente a MRN, que está dentro do retângulo azul, que vai ser congruente a MQN, que também está dentro do retângulo azul, visto que os 2 retângulos são congruentes, certo? Portanto, os triângulos, vamos escrever aqui, para ficar mais fácil da gente acompanhar. Os triângulos, vamos colocar com as respectivas cores, MRN, MQN, PMN e MNS são congruentes. Bom,
Bom, se eles são congruentes, eles obviamente têm a mesma área. A área é essa que vai ser a metade da área do retângulo. Por quê? Esses triângulos foram obtidos traçando a diagonal do retângulo. E a área do retângulo a gente conhece, né? Porque esse retângulo é 2 por 7, ou seja, a área do retângulo é 14. Então, a área de cada triângulo desse é 7. Só que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. E eu posso considerar como base de qualquer um desses 4 retângulos MN. Portanto, a área de cada um deles, que é 7, pode ser calculada como a base, que é MN, vezes a altura sobre 2. Portanto, MN vezes a altura vai ser 14. Pois bem, mas quem é a altura deles? A altura deles, vamos pegar esse triângulo aqui de cima, olha, o PMN. A altura desse triângulo, considerando o MN como base, é a distância do ponto P até a base. Distância essa que tem que ser igual à distância do ponto R até a base, visto que os 4 triângulos, considerando o MN como base, tem que ter a mesma altura. Se a distância de P até essa base MN é igual à distância de R até essa base MN, então P e R são equidistantes de MN. Ou seja, se eles são equidistantes de MN, eles estão sobre a mesma reta, então essa reta aqui, esse lado AB, é paralelo a essa linha tracejada MN. Certo? Bom, beleza. Se eles são paralelos, a gente está chamando essa altura aqui de H. Tá. O mesmo acontece aqui embaixo. Porque essa altura, vamos traçar aqui para ficar um pouquinho mais fácil da gente enxergar. Então, olha, essa altura aqui é igual a essa altura. E aí, com isso, a gente concluiu que MN é paralela a AB, consequentemente, também é paralela a DC, né? Porque isso é um retângulo. Essa altura também é a mesma. Tá aqui. Bom, mas aí onde que a gente está mesmo, hein? A gente já sabe que MN vezes essa altura, H, é 14. Só que essa altura é a mesma que essa. Consequentemente, M tem que ser ponto médio do lado AD. Assim como N tem que ser ponto médio do lado BC. Mas se eles são pontos médios dos lados, então existe uma simetria aqui, né? Ou seja, esse retângulo aqui de cima é congruente a esse retângulo de baixo. O que a gente quer saber? A área do retângulo total, que é a área do quarto. Só que se esse retângulo de cima é congruente a esse retângulo de baixo, e a área do retângulo é base vezes altura. A base é MN, a altura é H. MN vezes H a gente já sabe que é 14. Ah, matou, né? Então a área do quarto vai ser 2 retângulos de 14 metros quadrados de área. 2 vezes 14, 28 metros quadrados. Observe que esse 28 é o quê? É a soma das áreas dos 2 tapetes. Não é isso? Bacana essa questão, hein? Vamos para o item C. Bom, então olha só. Agora a gente quer saber, quer dizer, a gente quer saber não, né? A gente quer mostrar que a área não coberta é igual à área da sobreposição dos tapetes. Olha, a área da sobreposição dos tapetes é esse pedaço aqui, né? Ia pintar isso de outra cor. Essa parte aqui, ó. Então, mostrar que essa parte que está vazia é igual a essa parte de cá. Pois bem, a área não coberta, vai ser igual à área total, que a gente já calculou no item B, né? A gente achou que é 28, menos 2 vezes a área do tapete, 2 vezes a área do tapete, sendo que a área do tapete é 14, a área de cada tapete. Só que quando a gente faz isso, quando a gente tira 2 vezes a área de cada tapete, o que acontece? A gente está tirando essa área da sobreposição 2 vezes. Portanto, a gente precisa incluir uma vez. Então, mais a área da sobreposição. Sobreposição. E o que vai acontecer? 28, aqui dá 28, né? Então, fica 28 menos 28 cancela, consequentemente, a área não coberta, de fato, é igual à área da sobreposição. O que, geometricamente, então, a gente pode dizer o seguinte, olha só que interessante, ó. Esse
triângulo daqui, mais esse triangulinho de cá, mais esse triangulinho de cá, vão ter área igual a desse triângulo de cá. Olha que legal. O mesmo correndo aqui embaixo, né? Então, essa soma vai ser igual à área desse triângulo daqui de baixo. Com isso, a gente encerra, então, essa questão.